A gente vai falar de mais alguns estudos de caso agora, mas eu vou comentar rapidamente, eu não vou me deter no estudo de caso, porque a gente ainda tem de resolver os temas 22 e 23 e comentar outros ainda, beleza? Vamos à tela. Dá uma olhada aí. Prova de escrivão da Polícia Federal do ano de 2013 aplicada pela nossa banca. Pessoal, olha o tamanho desse estudo de caso. Eu já sei que é um estudo de caso porque olha aqui, ó. Considerando a situação hipotética acima apresentada, redige um texto dissertativo respondendo necessariamente de maneira justificada aos quesitos a seguir. Ele te dá tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Beleza? Eu já sei que é um EC. Tá aqui. Já sei. Olha o tamanho desse estudo de caso. Como é que você vai botar todas essas informações em uma introdução? Por isso que não tem como você fazer uma introdução com todas essas informações. Você tem que ser objetivo. Beleza? Os tópicos não precisam aparecer na introdução. Você não é obrigado a apresentá-los lá. Vamos à leitura aí. Juca, brasileiro, vou fazer uma leitura rápida. Maior capaz, após viagem ao Uruguai, ingressou no território nacional trazendo em sua bagagem 16 equipamentos de informática. Então, ó, equipamentos de informática, são 16. De origem estrangeira. Beleza, então ele veio do Uruguai e trouxe aí esses 16 equipamentos. Placas e processadores de microcomputadores. Então, placas e processadores. É proibido aqui no Brasil placa e processador? Não, não é. Já sei então o que provavelmente isso aí tem a ver. Desacompanhados, opa! Isso aqui agora vai me ajudar. Desacompanhados da documentação legal. Sem pagamento de tributos devidos. E sem, porra, o cara não tem nada. Autoridade competente, sem autorização da autoridade competente para ingresso dos bens no país. Meu amigo, você está enrolado. Juca pretendia montar... Opa! O nome do cara é Juca, ele pretendia montar máquinas de caça-níqueis, né? É importante você fazer sempre um esqueminha. Olha o tamanho desse estudo de caso. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília, Juca foi abordado por agentes da Receita e da Polícia. Em operação conjunta e após diligências preliminares com a apreensão dos equipamentos e a autuação na esfera administrativa fiscal, foi imediatamente conduzido e apresentado à Delegacia de Polícia Federal para a consecução dos procedimentos legais, juntamente com toda a documentação e objetos referentes ao caso. Os bens foram avaliados pela autoridade fiscal em 40 mil reais foram avaliados os bens. Mas os impostos, 18 mil reais. Na delegacia da Polícia Federal, Juca declarou que os bens apreendidos seriam de propriedade de terceiros. Ele falou que não eram deles, não era dele. E receberia 500 reais. Isso aqui pode ser uma informação importante. Pelo transporte e pela entrega. O cara é mula, né? Por ser pessoa sem recursos financeiros, solicitou ao delegado de assistência jurídica da Defensoria Pública. Tendo o defensor plantonista prontamente comparecido ao local. Este, ao tomar conhecimento da situação, o defensor informou ao delegado, informou ao delegado a impossibilidade de se verificar por hora qualquer procedimento contra a Juca. Não faz nada com o meu cliente aí, né? Ele é defensor, né? Advogado. Tampouco a autuação do indivíduo, nem a autuação dele, em face da ausência da conclusão do procedimento administrativo fiscal. Esse defensor é bom, hein? Devendo ser ordenada a liberação imediata do acusado. Caso o delegado assim não o proceda, a autoridade policial e o escrivão podem ser responsabilizados criminalmente ante a advertência apresentada, em especial o escrivão, por cumprir ordem manifestamente ilegal. Né? Considerando a situação hipotética e redige o texto dissertativo, ok? Vamos lá. Tópico a tópico. Você interpreta com palavras-chave. O simples ingresso em território nacional dos bens descritos na situação hipotética. Espera aí. O simples ingresso. Só o ingresso dos bens descritos na situação hipotética constitui crime? Vamos primeiro para essa aqui. Ele está perguntando o seguinte, ó. Se só o ingresso já é crime. Se só o ingresso já é crime. Então, que crime que nós temos aqui, pessoal? Nessa condição. O cara que não paga os tributos devidos, não tem autorização, não tem nada, você já sacou. Pessoal, pensei que era contrabando. Não. Contrabando é você importar ou exportar mercadoria proibida por lei. Né? Dá uma olhada no 364 e 364A.
E aí ocorre o seguinte, que esse cara, na verdade, ele importou aí um equipamento que não é proibido por lei, mas ele não tinha autorização. Então isso aqui é descaminho. Descaminho. Pegue a lei, do jeito que a lei fala, você vem e coloca isso aqui. Deixa eu ver se eu sei aí o 334, 334A. Deixa eu ver. O 334 e 334A, vamos lá. No que se refere ao descaminho, ele fala assim, que descaminho é você ingressar, né? Você importar ou exportar aí a mercadoria sem ter autorização legal, né? Então ele fala o simples ingresso em território nacional. O simples ingresso, só você ingressar no território nacional, de acordo com o Código Penal. Ingressar, de acordo com o Código Penal, ingressar no território nacional com mercadoria de procedência de fora, sem pagamento dos tributos, sem autorização, de acordo com o Código Penal, o simples ingresso já é ingressar. Então, de acordo com o Código Penal, o simples ingresso é crime. De acordo com o Código Penal. Mas aí a gente tem aqui a jurisprudência. E a jurisprudência? Então aqui a gente tem possibilidade de duas respostas. Você colocar as duas respostas. Pelo CP, se a gente interpretar o CP desse jeito aí, eu tenho crime. Agora para jurisprudência não. Para jurisprudência, em regra, o que a gente vai ter aqui é que esse simples ingresso, ele ainda não é crime. Tanto é que o defensor está correto. O simples ingresso não é crime. Ele vai ser resolvido primeiro na seara administrativa. Não é crime fiscal. Eu não sei nem por que esse delito ainda é considerado um delito, né? Ele tinha que ser uma infração, né? Ele tinha que sair do Código Penal. O simples ingresso não é crime de acordo com a jurisprudência. Então, ó, primeiro, resolve-se primeiro, nós temos aqui a questão. Primeiro há de se resolver a questão administrativo ou administrativa fiscal. Se esse cara pagar esse tributo de 18 mil, esse cara não comete crime nenhum. Não comete crime. Então a gente tem essa questão administrativa fiscal. Aí num segundo momento, aí sim eu teria crime. Aí sim eu teria crime. Então quer dizer que para jurisprudência o simples ingresso não. Primeiro se verifica a questão administrativa fiscal. O cara pagou, não pagou, vai pagar, vai ser dado um prazo para ele pagar. Depois, se ele não pagar, dependendo das circunstâncias, aí vai ser considerado crime e realmente ele pode vir a ser autuado, preso, né? E mais um monte de coisa. Então tá vendo aí que você tem que interpretar? Depende. Aí ele pergunta, em caso afirmativo, se for crime, quais seriam as infrações ou qual seria a infração cabível? Ele não fala se é uma, se são duas, três, né? E aí eu já respondi para você. Se for crime, descaminho. Se for considerado crime. Por isso que você precisa interpretar. Aqui a resposta mais completa é essa aí, de acordo com a minha análise. Beleza? Dixon, tem padrão de resposta disso? Não, o SESP não divulgou não, essa resposta é minha. Admite-se a lavratura do auto de prisão em flagrante? Pessoal, se para jurisprudência não é crime, ainda, não estou falando que nunca vai ser, não é isso não. Fique esperto aí. Admite-se a lavratura do auto de prisão em flagrante? Não. Se não é crime, não. Não se admite até a conclusão do procedimento administrativo fiscal. Que eu vou fazer rápido porque a gente tem de ir para os outros, né? A necessidade de instauração do inquérito policial, se não é crime, então, né, pode ser que nesse caso aqui, pode ser que ele não seja necessário, né? Todavia, é admitido.
É admitido. O cara pode ser suspeito, mas não quer dizer que ele vai ser considerado culpado. É admitido, porém, esse inquérito policial aqui, ele tem como foco aí aguardar informações do administrativo fiscal. Então ele pode até ser instaurado, é melhor assim. Pode até ser instaurado o IP. Inquérito policial. É admitido, pode até ser instaurado. Porém, deve-se aguardar aí a conclusão do procedimento administrativo fiscal. Porque se a Receita Federal verificar lá que o cara vai pagar, eu não posso instaurar um inquérito policial. Continuando. Próximo. Não, continua. A necessidade... Ah, não, já resolvemos, né? Ele pediu duas coisas, resolvemos aqui. T3. O escrivão poderá ser responsabilizado caso cumpra a determinação da autoridade policial. Cara, no estudo de caso ele já falou aqui mais ou menos, né? Em face da conclusão do procedimento administrativo fiscal. Administrativo fiscal tem que ter hífen, apesar do CESP não ter colocado aqui. Ó, tem que ter. Devendo ser ordenada a liberação imediata. Caso o delegado assim não proceda, a autoridade policial e o escrivão podem ser responsabilizados criminalmente, ante a advertência apresentada. Isso aqui é até uma certa verdade, né? Uma certa verdade. É realmente muito polêmico isso daqui. O escrivão poderá ser responsabilizado caso cumpra determinação para realizar a lavratura dos procedimentos pertinentes ao caso. Na verdade é o seguinte, ele pode ser responsabilizado aqui de uma certa forma, todavia não é uma ordem manifestamente ilegal, né? Pode ser responsabilizado. Todavia aqui não é uma ordem manifestamente ilegal, né? Pode ser responsabilizado. Todavia, dificilmente isso pode acontecer. Por não se tratar de uma ordem manifestamente ilegal. Beleza? Ótimo. Temos esse estudo de caso que é muito bacana mesmo. Não vou resolvê-lo aqui inteiro, mas já comentei aí para você. É um tema muito importante para você que é PRF, hein? Dá uma olhada nesse cara. Esse cara aqui é bem bacana. Eu vou ler rapidinho aqui para você. Nós temos aí. Ele pede aqui, ó, discorra sobre o furto privilegiado e sobre o furto de bagatela, apresentando as diferenças entre ambas as figuras e apontando em qual modalidade se enquadraria a conduta de Maurício. O cara tem, ó, sem antecedentes criminais, olha quão importante é você fazer isso. Encontrava-se na fila de supermercado e tal. Aí ele fala que Maurício furta umas peças de roupa dentro do interior do supermercado no valor de R$115. Furto privilegiado. Nesse caso aqui já vou falar para você. É furto privilegiado. Furto privilegiado. Por quê? Ele é sem antecedentes criminais e nós temos aqui pequeno valor. Não confunda pequeno valor com valor insignificante. Isso não pode encaixar em bagatela, porque não enquadra no valor insignificante. Não é valor insignificante. Valor ínfimo, insignificante. Beleza? Não se encaixa em bagatela e sim furto privilegiado. Para ter bagatela, eu tenho que ter o MARI. Ah, sabe uma questão importante? Volta naquele estudo de caso aqui, ó. O valor dos impostos é R$18.000. Só para você ter uma ideia, R$18.000 aqui a gente encaixa o princípio da insignificância de acordo com a jurisprudência. Princípio da insignificância. Para esse tipo de delito, descaminho, de acordo com a jurisprudência do STJ, a gente vai considerar que até R$20.000 é para se aplicar o princípio da insignificância. Tá vendo? Por que esse troço é difícil de você encaixar que ele é crime? Bom, então aqui na verdade é furto privilegiado. Depois, responda se Maurício consumou o furto. O cara, ele não tinha saído do supermercado ainda. Ele estava no interior do supermercado, olha só. De fato, Maurício havia pegado as roupas que foram avaliadas em R$115. O agente admitiu que havia se apoderado das peças de roupa para seu uso pessoal. Isso não é furto de uso. E que não tinha intenção de pagar por elas. Então ele falou que não ia pagar por elas. Renato solicitou então a presença da polícia militar, que ao analisar o caso, condenar tal. Dá uma olhada. Ainda na fila, ó, na fila do supermercado,
Maurício foi abordado por Renato, segurança do estabelecimento, que pediu para revistá-lo. Então o cara foi pego ainda na fila do supermercado com as peças de roupa no interior da mochila. E ele pergunta, prova da PCDF de escrivão de 2013, ele pergunta se ele consumou o furto. Ok, furto consumado. Porque o furto, ele se consuma com a inversão da posse. Não tem problema ele estar dentro do supermercado ainda. Então aqui é furto consumado, não é tentado. Ah, mas ele não saiu do supermercado. Ah, mas ele ainda estava na esfera de vigilância da vítima. Não tem problema. O furto se consuma somente com a inversão da posse. Dentro do supermercado já se consumou o furto. Esclareça se a devolução da coisa furtada é admitida como causa da exclusão da tipicidade. Não é admitida. Não é admitida. Porém, pessoal, pode diminuir a pena. Você vai lá e devolve, né? Faz a devolução da coisa furtada. Tem requisitos para isso específicos, conforme você sabe, do Código Penal. Também é um estudo de caso que não é tão interessante para você, mas é bem legal esse estudo de caso, né? Foque nessas respostas que eu te dei, estão todas 100% corretas, mas você tem de avaliar. Bacana? A gente fechou o estudo de caso. Eu tenho mais um estudo de caso que eu vou trazer para você ele já pronto depois. E nos próximos vídeos a gente vai resolver os temas de número 22 e 23 e debater outros temas.